Muito boa noite para você que está aí da sua casa, para você que nos visita, para você que é membro da nossa igreja, para você que faz parte da nossa família da fé. E cá estamos aqui, mais uma vez, com o coração alegre para juntos adorarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós iniciaremos o nosso culto de adoração lendo o Salmo de número 113, e eu convido você então a abrir a sua Bíblia, acompanhar comigo a leitura. Se você se sentir à vontade, coloque-se de pé, em reverência e respeito à palavra do Senhor. Vamos ler juntos então, acompanhe comigo a leitura do Salmo de número 113. Aqui na minha Bíblia ela tem o seguinte título: O Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. E ele começa assim: Aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, ou até o pôr do sol, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, porque faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Irmãos, esse salmo me chama a atenção, que logo no início ele nos convida a louvar ao Senhor. Ele nos convida a bendizer o Senhor que controla a natureza, que controla toda a criação, do nascimento do sol até o pôr do sol. Louvado seja o nome do Senhor. Do verso 4, 5 e 6, ele traz as características desse Deus maravilhoso, aquele que está acima das nações, aquele que está sentado no trono e o trono está nas alturas. Naquela época, o mais poderoso rei, o seu trono estava no mesmo nível de todos os outros homens. E o Deus que nós estamos aqui para adorar reina acima das alturas. E é interessante que nos últimos versículos parece que ele muda bruscamente o assunto, e ele fala assim: ele ergue do pó o desvalido, o pobre, e do monturo ele livra o necessitado, para sentar ao lado dos príncipes. Aqui, no meu entendimento, ele dá mostras, aponta para aquilo que ele fará conosco na eternidade. Ele ergue do pó o pobre e do monturo tira o necessitado. E eu lembro do Salmo de Davi, Salmo de número 40, 17, que diz: Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Ele é o meu amparo, Ele é o meu libertador. Não te detenhas, Senhor, ó Deus meu. Irmãos, que éramos nós sem Jesus Cristo? Pobres e necessitados. E Ele nos tirou daquela pobreza, da pobreza não material, mas da pobreza espiritual, e nos ergueu para nos assentarmos ao lado dos príncipes, dos seus príncipes. E é isso que acontecerá quando estivermos com Ele na eternidade. Quão maravilhoso é estarmos aqui, sabendo disso, e adorar o nosso Deus excelso, acima de todas as nações, aquele cujo trono está nas alturas. Vamos adorar a Deus com algumas orações nesse instante. Curve a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, eu te adoro, Senhor, porque o Senhor é o único digno de ser louvado e engrandecido, ó Pai. Amém. Não só nessa noite, mas em todos os dias das nossas vidas, ó Deus. Que possamos sempre reconhecer a Tua grandeza, a Tua majestade, ó Pai.
que possamos nos render a Ti em todas as situações, ó Pai. Muito obrigada pela Sua bondade, pelo Seu amor, pela Sua alegria, ó Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Senhor meu Deus, eu te adoro, Senhor, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, meu Deus. O Senhor é santo, o Senhor é misericordioso, meu Deus. E mesmo nós não merecendo, Senhor, o Teu amor, o Teu perdão, Senhor, o Senhor se entregou naquela cruz por nós, meu Deus. Eu te louvo e te adoro, Senhor, e eu peço, Senhor, que nós possamos fazer isso, meu Deus, por toda a nossa vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Meu Deus, meu Pai, como é bom estar na Tua casa, Pai, junto com os nossos irmãos, mesmo, ó Pai, que à distância, para adorar ao Senhor, reconhecer, Pai, que o Senhor é o único Deus todo-poderoso, digno de toda honra, todo louvor, toda glória, toda adoração. E nós estamos aqui, ó Pai, porque nós reconhecemos isso na nossa vida. Nós reconhecemos, ó Pai, porque sem Jesus Cristo éramos pobres e necessitados. Mas o Senhor cuida de nós, o Senhor é o nosso libertador. Por isso nós estamos aqui, ó Pai, para Te louvar, para Te agradecer por tudo que o Senhor conquistou na cruz. Assim nós oramos agradecidos, adorando o Senhor, Seu nome santo, bendito, maravilhoso. Em nome de Jesus, amém. Vamos continuar o culto? Vamos cantar nesse momento. Minha adoração, eu me rendo a Ti. Tu és como um rio de águas vivas. De mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Digno és de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Em adoração, eu me rendo a Ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial,
fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digna és de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Ainda na presença do nosso Deus, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 4, eu vou ler o verso 14 até o verso 16, Hebreus, capítulo 4, do verso 14 ao verso 16, diz assim a palavra de Deus: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, que penetrou os céus, que desceu à terra e se fez pecado em nosso lugar. Eu, você, nós por nós mesmos, nós não teríamos condições, mas eu não preciso tentar fazer, eu não preciso tentar me desculpar ou tentar de alguma forma tentar perdoar os meus pecados ou achar perdão. Não preciso me sacrificar. Eu digo isso pensando naqueles povos que cortam o seu corpo, mutilam o seu corpo muitas vezes, tentando com isso agradar a Deus e usufruir perdão através disso. Nós não precisamos disso, não precisamos sacrificar animais como eram feitos naquele período, e algumas pessoas ainda fazem isso hoje, mas o próprio Jesus, o Filho de Deus, foi sacrificado no meu e no seu lugar. E sabendo disso, acheguemo-nos, é o que a palavra de Deus diz, acheguemo-nos confiadamente, com toda a confiança e com toda a convicção, que nós receberemos misericórdia em Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Eu, perdido pecador, me encontrava sem vigor. A condição que eu existia era de pecador e sem condição nenhuma de se chegar a Ele, mas Ele desceu e me buscou,
e me salvou. Vamos cantar isso. Eu perdido, pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Foi o seu poder e foi o seu querer que me tirou daquela condição de perdido pecador e me trouxe a condição de pecador justificado e salvo nele. Vamos ser conduzidos agora numa oração de agradecimento a Deus pelo perdão dos nossos pecados, pela nossa irmã Ana Carla. Pai querido, nós louvamos e adoramos o Teu santo nome, ó Pai, pelo perdão, pelo sangue derramado ali na cruz do Seu Filho, ó Pai. Obrigada porque um dia o Senhor nos deu livre acesso e nos deu a salvação, ó Pai. O Senhor nos transformou e nos deu a graça de sermos Seus servos e os Teus filhos, e que os nossos corações venham a cada dia estar quebrantados diante da Tua presença, para Te adorar, para Te servir e fazer a Tua vontade. Obrigado, Pai. No nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos dar início agora ao nosso momento de consagração dos dízimos e das ofertas, esse mês de agosto. Vou pedir para os irmãos abrirem lá no livro de Hebreus, no capítulo 13. Nós vamos ler os versículos 5 e 6. Hebreus 13, versículos 5 e 6. O título dessa parte aqui na minha Bíblia é Os Deveres Sociais. No versículo 5 ele diz assim: Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei.
que me poderá fazer o homem? Aqui nesse final do livro de Hebreus, o autor está dando algumas características, né, que os cristãos têm que ter. Ele fala do amor fraternal, da hospitalidade, ele fala sobre o casamento, e aqui nesse final ele fala sobre contentamento. E ele coloca aqui o contentamento em contraste à avareza, e a avareza é o que a gente pode chamar de amor ao dinheiro, ou um apego excessivo ao dinheiro. E ele continua o versículo, e aí ele diz que a razão desse contentamento é que o Senhor fez a promessa de que Ele nunca nos deixará. No versículo 5 ele diz: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Jesus é o Deus Emanuel, o Deus conosco, Ele está conosco em todas as situações. Ele já nos salvou, mas Ele também, Ele tem a providência dEle cuidando de nós a todo momento, em cada instante. E essa certeza do cuidado dEle serve como remédio contra a avareza. E aí a gente pode fazer, igual está escrito aqui no versículo 6, afirmar com confiança que o Senhor é nosso auxílio, então a gente não tem o que temer. E tendo enraizado essa certeza, a gente pode devolver os nossos dízimos, as nossas ofertas, porque tudo vem dEle. E baseado nessa confiança de que Ele cuida de nós, a gente pode devolver para Ele e usar para a glória dEle todo o dinheiro, todo o bem que a gente tem. Então, oremos. Senhor, meu Pai, muito obrigado por mais esse momento que você nos deu aqui, de poder Te adorar, Te glorificar. Te agradecemos por todos os dízimos e ofertas que foram levantados nesse último mês de agosto, meu Pai. Te agradecemos pelo Teu cuidado, pelo Teu socorro, pela Tua providência, cuidando de nós a cada instante. Nos ajude a sempre confiarmos em Ti, descansarmos em Ti, e não sermos avarentos e confiarmos em Ti, sabendo que nós devemos ter contentamento, sabendo que o Senhor cuida de nós, que o Senhor está conosco a cada instante. Portanto, não devemos ficar preocupados ou ansiosos com o dia de amanhã, meu Pai. Cuide de nós e nos ajude sempre a usarmos as nossas posses, nosso dinheiro, para a honra e glória do Teu nome, meu Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Nosso Deus nos ama, por isso Ele veio e derramou o seu sangue por nós, demonstrando ali o seu grande amor. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Então cante. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim.
Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Sempre de braços abertos pra mim. Deus nos ama. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre braços abertos pra mim. Nós podemos confiar nesse Deus que nos ama e os seus braços estão sempre abertos para nós, porque as promessas dele não falham, ele cumpre cada promessa e ele efetua em nós tudo que ele planejou. E ele planejou que um dia vai nos levar para morar com ele, e eu posso confiar nisso. Vamos cantar: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião e não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cai-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Confio no Senhor. São como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em
em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos e erga as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá. Boa noite, amada igreja, igreja de Paraná, igreja de Vila Maria, e você que nos acompanha, Deus abençoe você, tenha uma boa noite, continua assistindo o culto, ouvindo a palavra de Deus. Agora que nós já ouvimos louvores e orações, vamos estar preparando para ouvir a mensagem que Deus preparou, que o pastor traga aos nossos corações. Mas antes da gente orar, eu quero deixar um versículo que está no Salmo 38, versículo 9, que diz assim: na tua presença, Senhor, estão todos os meus desejos, e a minha ansiedade não te é oculta. Salmo 38, versículo 9. Rei Davi colocava diante de Deus todos os seus desejos e todas as suas ansiedades. E nós também devemos colocar todos os nossos desejos e ansiedades diante do Senhor. Em 1 Pedro 5,7, a palavra de Deus diz, Jesus fala assim: lança sobre mim a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. E Ele cuida de nós mesmos, né? Nesse tempo que nós não sabemos quando, né, vai acabar isso, somos ansiosos, preocupados. Mas uma coisa Jesus disse: lança sobre mim a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Amém, amados? Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos orar para que Deus fale aos nossos corações também. Querido Deus, Pai amado, te rendemos graças por esse dia do Senhor, dia de adoração do Senhor. Que o Senhor venha falar ao coração do pastor, para que ele fale aos corações dos ouvintes. Oramos, Deus, agradecido, no nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 37. Salmo de número 37. Nós vamos tirar o tema para a meditação dessa noite, do versículo 1, quando o salmista nos diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, também não tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Salmo de número 37, versículo 1. E eu queria pensar junto com os irmãos nessa noite sobre o tema: como não se indignar com os malfeitores, como não se indignar por causa dos malfeitores, como lidar com os malfeitores, né? E o texto, ele trabalha para a gente algumas possibilidades. E a primeira possibilidade que ele traz para a gente, primeira apresentação desse texto, do versículo 1 até o versículo 6, é que a gente aprende a lidar com os malfeitores quando a gente confia no Senhor, ou confiando no Senhor. Como diz o versículo 3, confia no Senhor, faze o bem, seja um benfeitor, seja um peregrino na terra, alimentando-se da verdade. A segunda maneira que a gente tem para lidar com os malfeitores está lá no versículo 7, versículo 7 até o versículo 15, quando o salmista diz assim: descansa no Senhor, espera o tempo do Senhor,
não fique indignado e nem irritado por causa do homem, do malfeitor que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Essa é a segunda maneira. A primeira maneira de lidar com os malfeitores é confiando no Senhor. A segunda maneira é descansando no Senhor. E a terceira maneira muito interessante para lidar com os malfeitores, para não se indignar por causa dos malfeitores, é sendo satisfeitos no Senhor. E o versículo 16 diz assim: mais vale o pouco que é gigante do justo do que a abundância de muitos ímpios. Nós somos ricos e a gente convive com pessoas que são malfeitores, mas o desafio para nós é sermos benfeitores. Desde o Salmo 1 vai falar da diferença do justo e do ímpio, né? Nós não somos os ímpios, nós somos os justos. Existe então uma maneira de lidar com os ímpios, existe uma maneira de lidar com os malfeitores, né? A gente vai pensar um pouquinho nessa noite sobre isso. E a primeira maneira, como a gente já falou, e está aí na tela também para você acompanhar, é confiando no Senhor. Não precisa, como diz o versículo 1, ficar indignado por causa dos malfeitores. Não precisa ter inveja daqueles que praticam a malfeitoria, as iniquidades, a impiedade. Indignação é ter uma ira intensa contra eles, é ter ódio, ter raiva dos malfeitores, desses delinquentes, malfazejos, malvados, perversos. A gente não precisa fazer isso. A gente precisa ser manso, complacente, compassivo, meigo, clemente e benfeitor. Nós fomos chamados não para sermos os malfeitores, nós somos chamados para sermos os benfeitores. E o versículo 2 informa que o tempo deles é um tempo muito curto. Versículo 2 diz assim: eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. São passageiros, são muito rápidos. Mas nós, os benfeitores, precisamos viver não no desespero contra eles, como diz o versículo 1, não indignado contra eles. O nosso papel não é uma indignação contra os malfeitores. O nosso papel de benfeitoria é um papel de confiança no Senhor. E o versículo 3 vai dizer para a gente, nos apresentar agora também um desafio: confia no Senhor. Continua sendo benfeitor, continua sendo peregrino na terra, mas alimenta-se da verdade. Nosso papel, para não sermos indignados contra pessoas que não levam o cristianismo a sério, que não levam Cristo a sério, que não levam o projeto do Senhor a sério, é levarmos a sério. Se convivemos com malfeitores, nós não precisamos ser malfeitores. Porque o projeto para mim e para você é um projeto de benfeitoria, onde nós confiamos no Senhor, onde somos peregrinos na terra, nos alimentando constantemente, diariamente da verdade. Confiamos no Senhor que governa tudo, que governa os malfeitores, que governa os benfeitores. Vivemos para fazer o bem, para habitar na terra como peregrino e alimentados da verdade fazer diferença. Fazer a diferença, como diz o versículo 4, agradando-se do Senhor, entendendo que os desejos do nosso coração, quando nós temos uma vida devocional de leitura, como peregrino, está satisfeito no Senhor. Agrada-te do Senhor, diz o versículo 4, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agora pensa, alguém que se alimenta da verdade, alguém que confia no Senhor, alguém que se agrada do Senhor, quais são os desejos da alma dessa pessoa? Alguém que se agrada do Senhor, alguém que tem desejos. Geralmente o projeto dele foi assim: Senhor, me dá forças na minha peregrinação. Aquilo que eu não consegui fazer, me ajuda. E aí no versículo 5 tem mais um versículo para ajudar a gente a meditar. Quando o versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia a tua peregrinação no Senhor. E Ele vai te ajudar a peregrinar. E o mais Ele vai fazer, para que não sejamos indignados contra pessoas, mas que estejamos com o projeto santo, o propósito santo do coração de glorificar o nome do Senhor e agradar o nome do Senhor como peregrinos. Esse salmo é muito gostoso, ele é muito coerente. Alimenta-se da verdade, confia no Senhor, agrada-se do Senhor, tenha desejos no Senhor, entrega
os seus caminhos ao Senhor, confia no Senhor e deixa nas mãos do Senhor. E o que o Senhor fará conosco, irmãos? Quando a gente faz a primeira parte do versículo 1 ao 5, olha o que o versículo 6 diz: o Senhor fará sobressair a sua justiça como a luz, o seu direito como o sol, em pleno meio-dia. O Senhor vai se mostrar presente com aqueles que lidam com os malfeitores, sendo benfeitores e confiando no Senhor, entendendo que a sua vida, toda a sua consagração, toda a sua existência, toda a sua peregrinação está confiada nas mãos do Senhor, que vai fazer sobressair a sua justiça como a luz e o seu direito como o sol em pleno meio-dia. Em outras palavras, o Senhor vai mostrar para todo mundo que Ele não anda com o malfeitor, mas Ele anda com os justos, com o benfeitor. Como diz o Salmo 1, com aqueles que não ficam ouvindo conselho de ímpios, aqueles que não ficam se detendo no caminho dos pecadores, aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores, porque têm o seu prazer na verdade escrita do Senhor. E na verdade escrita do Senhor medita de dia e de noite. Como é que eu lido com essa situação toda? Eu lido confiando no Senhor, que vai mostrar para todo mundo que Ele anda comigo. Confia no Senhor. Faz o bem, habita na terra, alimenta-te da palavra escrita de Deus. Nós não precisamos invejar nenhum bem-sucedido malfeitor desta terra. Não precisamos também ficar chateado, angustiado, indignado com esses malfeitores da terra, porque o Senhor está com os benfeitores. E os benfeitores já têm um trabalho gostoso de se alimentar da verdade, de ser peregrino na terra, de fazer o bem e confiar o tempo todo no Senhor. Essa é a primeira maneira de lidar, irmãos, com esse contexto de malfeitores. A segunda maneira de lidar com o contexto de malfeitores, irmãos, está lá no versículo 7, do versículo 7 ao 15, é descansando no Senhor, entregando tudo para o Senhor e descansando no Senhor. Versículo 7 vai dizer: descansa no Senhor, espera nele, não fique irritado, não fique indignado por causa daquele que prospera no seu caminho, por causa daquele que consegue levar a cabo os maus desígnios. O Senhor está acalmando o nosso coração quando a gente convive na cova de leões, na cova de malfeitores, na cova de víboras, de pessoas estranhas. O Senhor está desafiando a gente a não olhar para isso, mas olhar para Ele, se alimentar da verdade, habitar na terra, ser peregrino, fazer o bem na terra e confiar no Senhor. E agora descansar no Senhor. Descansa no Senhor, espera o tempo do Senhor. A gente observa, a Bíblia é um processo contínuo e vai ensinando para a gente. Você se alimenta da verdade, vai peregrinando na terra fazendo bem, vai confiando, vai descansando e aguardando o tempo do Senhor. Espera nele. O tempo do Senhor é perfeito e a gente precisa aprender a esperar nele. A gente, enquanto vai esperando, diz o versículo 8, que a ira vai deixando a gente, o furor vai deixando a gente, a impaciência vai abandonando a vida da gente, porque isso acaba mal. O Senhor quer que no tempo de espera a gente lance fora a ira, a gente lance fora o furor, a gente lance fora a impaciência. A gente é meio irritado, a gente é meio furioso, a gente é meio impaciente e a gente vai aprendendo que esses sentimentos são sentimentos ácidos, que fazem a gente duvidar do tempo do Senhor e acreditar de alguma maneira numa solução humana. A gente não pode confiar na gente mesmo, mas a gente tem que confiar no Senhor. A gente tem que entender que o Senhor está no controle e que Ele tem um tempo perfeito. Então a gente precisa deixar tudo, abandonar ira, furor, abandonar a impaciência e colocar tudo nas mãos daquele que tem poder para resolver de verdade. Nós não temos condições de resolver nada na nossa história, por isso que nós precisamos abandonar ira, abandonar furor, abandonar impaciência, mas consagrar tudo nas mãos do Senhor. Está preocupado com o malfeitor? O versículo 9 tem a solução para eles. Os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor, e enquanto esperam, descansam no Senhor, não se irritando, não ficando furioso, não ficando impaciente. Esses são aqueles que possuirão a terra.
E Jesus ele ensinou isso também no Sermão do Monte para a gente, no capítulo 5, que os mansos, aqueles que não se irritam, aqueles que não ficam furiosos, aqueles que não ficam impacientes, esses possuirão a terra. Esses vão ter um dinamismo interessante na terra, como benfeitores, como peregrinos, gente do bem, gente da confiança, gente que descansa no colo do Senhor. Mas o texto continua, irmãos. Versículo 10 diz assim: mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Você pode procurar o ímpio depois de um tempo, não tem mais ímpio, não vai encontrar. Versículo 11 diz assim: mas os mansos herdarão a terra. De novo, os mansos se deleitarão na abundância de paz. E não é a paz a ausência de conflito, não é a paz a ausência de crises, é a paz espiritual. Os mansos cheios da paz espiritual, os mansos cheios do fruto do Espírito Santo, vão ser pessoas que são referência de graça na terra. Essa é a promessa para os benfeitores. Temos o nosso espaço e podemos deleitar no que os ímpios e malfeitores não conseguem deleitar: abundância de paz. Temos paz espiritual para viver, temos paz espiritual para existir como peregrinos, temos paz espiritual para morrer como servos do Senhor, como justos do Senhor, como benfeitores do Senhor, como aqueles que se alimentam com a verdade do Senhor. Temos a paz espiritual, o amor espiritual, a alegria espiritual, o ânimo espiritual. Jesus Cristo foi entregue na cruz do Calvário para a gente entender isso. A paz foi entregue para a gente compreender isso. Temos amor para viver, temos tudo para viver, mas os malfeitores não têm. Versículo 12 diz assim: o ímpio trama contra o justo, o ímpio contra o justo ringe os dentes. E sabe o que é que acontece, irmãos, quando o ímpio ele trama contra o justo e contra o justo ele ringe os dentes? Versículo 13 diz assim: o Senhor o Senhor dá risada, o Senhor zomba com um sorriso gostoso, ri-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Olha, irmãos, que benefício interessante. O Senhor dá risada todas as vezes que os malfeitores tramam contra os benfeitores. Então a gente pode deixar que os malfeitores tramem então à vontade contra os ímpios, porque o Senhor estará rindo deles. O Senhor não gosta que se levantem contra os seus filhos benfeitores. O Senhor não gosta que se levante contra aqueles que se alimentam da verdade. O Senhor não gosta que se levante contra os seus peregrinos, aqueles que vivem em função do bem, aqueles que confiam no Senhor. Versículo 14 e 15 diz algo bem interessante: os ímpios arrancam da espada, distendem o arco para bater o pobre e o necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. Pobre e necessitado, aqueles que trilham o reto caminho, os benfeitores. A sua espada, versículo 15, porém, lhes traspassará o próprio coração, e seus arcos serão despedaçados. Deixa tramar, irmãos, porque a gente pode confiar no Deus, no Pai, no nosso Senhor Jesus Cristo, que cuida dos seus eleitos. A catástrofe vai voltar contra aqueles que planejam contra os ímpios. A gente vê na história da Bíblia, Ramã planejou uma forca para matar Mordecai e acabou enforcado na forca que ele mesmo planejou. Planejou ser glorificado pelo rei andando a cavalo, mas quem foi honrado pelo rei foi o servo Mordecai. Por quê, irmãos? Porque podemos confiar no Senhor, porque devemos descansar no Senhor, porque podemos aguardar o tempo do Senhor. A gente pode confiar no Senhor, irmãos, a gente pode descansar no Senhor. Na verdade, Ele requer isso de nós. Como que a gente lida com os malfeitores do dia a dia, de todos os dias? Sempre teremos malfeitores, confiando no Senhor, descansando no Senhor e sendo satisfeitos no Senhor. Olha o que diz do versículo 16 até o final. O versículo 16 diz assim: mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Esse pouco não é tão pouco assim. Quando a gente começa a olhar esse pouco de Deus que Ele nos deu de presente, a gente se assusta com o tamanho da grandiosidade desse pouco que não é pouco. O que temos é muito maior, irmãos. O que nós temos é muito maior do que todas as riquezas imagináveis deste mundo, deste século.
Nós temos a satisfação no Senhor. O Senhor já nos deu a justificação plena dele. O que temos é com o Senhor e vem do Senhor e se chama satisfação. Mesmo que aparentemente seja pouco, mas é o pouco no Senhor. Então, versículo 16, mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. A gente tem que aprender a ser grato e satisfeito com o que o Senhor já nos deu. Precisamos agradecer pelo que o Senhor já nos ofereceu, mesmo que a gente considere pouco. A palavra aqui se chama gratidão também pelo pouco. E a gente pergunta para o texto, né? Mas afinal de contas, o que é esse pouco? E aí no versículo 17 em diante começa a ensinar o que é esse pouco. Os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor sustenta. Isso é pouco? Isso não é tão pouco assim. O Senhor nos sustenta, aleluia, mas o Senhor sustenta mesmo o seu povo, mas Ele quebra o braço dos ímpios. O que mais que é pouco? O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Isso não é tão pouco assim. Isso traz uma boa satisfação para a gente. Nossos dias todos estão escritos e determinados pelo Senhor. Os íntegros, os totalmente do Senhor. O Senhor conhece os dias dos íntegros. O Senhor escreveu os dias de todos. O Senhor beneficia os que têm integridade, os benfeitores, os que leem a palavra, os que são peregrinos, os que caminham no bem, os que confiam no Senhor. Os que consagram tudo, integridade traz a ideia de tudo. Os que consagram tudo e que não são nada sem o Senhor, aqueles que temem ao Senhor. Versículo 19 também diz, não serão envergonhados nos dias do mal e nos dias da fome se fartarão. Isso não é tão pouco assim. Não ser envergonhado nos dias do mal, não passar fome nos dias de fome, isso não é tão pouco assim. Versículo 20, o texto diz assim, os ímpios, no entanto, perecerão, os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O Senhor vai guardar o seu povo, mas o Senhor não vai guardar aqueles que não são o seu povo. Versículo 21, o ímpio vai pedir emprestado, não vai pagar, mas os justos vão se compadecer e vão ter até para dar. Os malfeitores pedirão sem ter condições de devolver, mas os benfeitores terão em abundância para doar e abençoar as outras pessoas. Versículo 22, aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados aqueles a quem o Senhor amaldiçoa. Olha o contraste de ser benfeitor e ser malfeitor. Versículo 23, o Senhor firma os passos do homem benfeitor e no seu caminho o Senhor se compraz. Se cair o benfeitor, ele não ficará prostrado, porque o Senhor irá segurá-lo pela mão. E aí no versículo 25, o salmista, ele observa a sua vida de benfeitor, e ele afirma assim, fui moço, e agora já sou velho, porém eu nunca vi o benfeitor, o justo, o íntegro, desamparado, nem mesmo a sua descendência mendigando pão. Não é tão pouco assim. A gente é muito rico, irmãos. A gente é muito pleno, o nosso pouco é muito maior do que o muito dos muitos ímpios. O salmista confirma a bondade do Senhor com os satisfeitos. Nunca viu o justo desamparado, nunca viu o benfeitor mendigando. O texto continua, ele é sempre compassivo, ele empresta, a sua descendência será uma bênção, descendência abençoada, benfeitor, aquele que se alimenta da verdade, aquele que é peregrino, aquele que é benfeitor, aquele que confia no Senhor. A sua descendência será uma bênção. Aleluia! O Senhor está falando dos filhos do benfeitor. Mas ele continua dizendo assim, irmãos, aparta-te do mal, versículo 27, faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça, o Senhor não desampara os seus santos, os benfeitores, seus justos, seus íntegros, serão preservados para sempre. Mas a descendência dos ímpios, irmãos,
não a descendência dos benfeitores, agora a descendência dos malfeitores serão exterminadas. Os justos herdarão a terra, nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria, sua língua fala o que é justo, no coração tem ele a lei do seu Deus, a palavra de Deus. Os seus passos não vacilarão. Mas o perverso que espreita o justo e procura tirar... Perdão, irmãos, eu confundi na leitura. O perverso espreita ao justo, procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não deixará o benfeitor na mão do malfeitor, nem o condenará quando for julgado. O benfeitor tem muito investimento do Senhor. Ele é um milionário da graça de Deus. Ele é muito equipado e satisfeito no Senhor. Então ele pode esperar o tempo do Senhor enquanto caminha satisfeito. E aí um cântico interessante: satisfação, satisfação, gratidão. Satisfação é muito importante na vida do cristão, ao ponto dele entender que o pouco que ele tem é muito maior do que o muito que o ímpio pensa que tem. Aí ele pode fazer o que diz o versículo 34, ele pode esperar no Senhor, seguir o seu caminho, e o Senhor o exaltará para possuir a terra. Presenciará isso quando os ímpios então forem exterminados. O satisfeito do Senhor, satisfeito no Senhor, contemplando os ímpios caindo, porque não conseguem se levantar, porque estão lutando contra a vontade soberana do Senhor. O salmista continua dizendo assim: eu vi um ímpio prepotente expandir-se qual cedro do Líbano. Mas de repente ele passou pelo mesmo lugar onde ele viu o ímpio prepotente, um malfeitor bem sucedido. E o versículo 36 diz assim: passei e eis que desaparecera, procurei e nem encontrei. Mas ele olhou também, irmãos, um benfeitor. E ele diz assim: observei também um homem íntegro. Observei o homem íntegro, que atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade, filho, gente, família, que vai fazer diferença, continuar fazendo diferença, família abençoada, família da obediência. E de novo ele compara: quanto aos transgressores, versículo 38, serão a uma destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos, Ele é a fortaleza dos justos no dia da tribulação. No mundo tereis tribulações, tereis lutas, mas o Senhor Jesus é o vencedor de todas as coisas e caminha com os justos. Os justos serão poupados não serão poupados das tribulações. Os justos serão treinados em meio das tribulações. Os justos serão amadurecidos com satisfação no Senhor. E o último versículo deste texto diz assim: o Senhor os ajuda, o Senhor os livra-os dos ímpios, os salva, porque nele buscam refúgio. Olha que legal, irmãos. A gente convive neste mundo, no mundo cheio de malfeitores, mas o Senhor está no controle dos malfeitores, o Senhor está no controle da vida dos benfeitores e chama os benfeitores para fazerem diferença. Não te indignes, diz o Senhor, por causa dos muitos malfeitores. Não tenha inveja dos que praticam a iniquidade, mas caminhem com a palavra de Deus, caminhem como peregrinos, caminhem fazendo o bem, sejam benfeitores, confiem no Senhor, descansem no Senhor e sejam satisfeitos no Senhor e enxerguem a providência maravilhosa de Deus ativa na vida dos justos. Vamos orar, feche seus olhos. Paizinho, nos ensina a lidar, ó Deus, neste mundo, Deus, com as pessoas, a sermos, ó Deus, benfeitores, homens e mulheres de Deus, ó Pai, com a Tua Palavra, que amem a Tua Palavra, que leiam a Tua Palavra, que observem a Tua Palavra, Senhor, e que levem a sério a Tua Palavra. Não somos deste mundo, Senhor, somos peregrinos aqui, mas mesmo não sendo deste mundo, benfeitores neste mundo, somos do Senhor, caminhamos para a glória do Teu nome, Deus, entregamos e consagramos a nossa existência, Pai, para sermos integralmente, Pai, usados para a glória do Teu nome, Senhor, quer comamos, quer bebamos, ou façamos outra coisa qualquer, somos para a glória do Teu nome, Senhor, benfeitores, íntegros, Pai, justos, homens e mulheres, Pai de Deus, para a glória do Seu nome, Senhor.
Senhor. Nos usa, nos aproveita, nos gasta, Pai, no Teu reino, para a glória do Teu nome, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar a Deus com mais um cântico? Aprendemos a lidar com os malfeitores, confiando no Senhor, descansando no Senhor e satisfeitos no Senhor. Agora Aleluia. nós vamos cantar que os que confiam no Senhor, mais uma vez, são como os montes de Sião. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, e não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá. Amém. Recebamos a bênção. E agora, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno, poderoso e bondoso Pai, a eterna, doce, santa consolação e também a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de vocês, povo de Deus, hoje e por todo sempre. O povo de Deus diga amém. Deus abençoe a todos vocês que estão conosco, participando conosco. Deus abençoe. Até quarta-feira. Deus abençoe a todos.